Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pedro titular e medalhão, fora até do banco de reservas. Sim, são as escolhas de Luxemburgo para esse jogo contra o Cuiabá e afinal de contas, o que vale essa partida? Eu te conto. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Mudanças na escalação, pelo menos é o que projeta, né? Mudanças na escalação, pelo menos é o que se projeta para essa partida diante do Cuiabá, neste sábado, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. Um jogo importantíssimo para o time dar uma resposta, né? Do que aconteceu lá no Equador. Mas vale mais do que isso. Eu vou falar na sequência sobre o que vale ou quanto vale esse jogo. Antes, as informações dos relacionados. Uma surpresa. Aliás, 3. Uma maior. 3 jogadores não foram relacionados por opção técnica de Vanderlei Luxemburgo. Um deles, o lateral direito Rafael Ramos, que a gente já percebeu que não faz mais parte dos planos e que o clube vai tentar negociar de alguma forma nessa janela e, se não, ao final do ano, um abraço e até mais. Indicação do Vitor Pereira, que nunca conseguiu ser um reserva à altura do Fagner. Hoje a gente vê o Bruno Mendes sendo utilizado por ali muito melhor, ou num sistema de 3 zagueiros, ou mesmo como lateral direito. Realmente não aconteceu Rafael Ramos no Corinthians. O outro, Ángel Romero. Esse a gente não pode dizer que ele não teve oportunidades. Desde que ele foi contratado no início do ano, ele entrou em vários jogos, ele teve as suas chances e ele tropeçou na bola em todos os jogos. Impressionante, o Romero não foi nem sombra do jogador que nunca foi uma virtuose técnica, mas nunca foi sombra daquele jogador abnegado, tático, que se entregava e que deixava os seus gols a ponto de ser, em determinado momento, o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Não foi esse Ángel Romero que o Corinthians recontratou. E agora? Quem é que paga essa conta, né? O fato é que ele não faz parte dos planos do técnico e ele sequer está sendo relacionado para os jogos. E quando vai, não entra, não vira opção, porque os moleques dão mais resposta, né? O Pedro, o Wesley, o Felipe, que entrou recentemente, são jogadores que têm, Matheus Araújo, que tem recebido mais chances do meio para frente do que o Romero, que realmente não corresponde. Agora esse me chama a atenção. O meia Giuliano. Giuliano não foi relacionado por opção técnica. Pode ser algo pontual? Pode, mas o Giuliano não tem mais tido tanto espaço. Foi a primeira grande contratação, né, da gestão do Willian Monteiro Alves. Um jogador que chegou muito bem, um jogador muito inteligente. Eu acompanhei ele, falo isso sempre para vocês há muito tempo, tanto no Inter quanto no Grêmio. Sempre correspondeu em termos táticos, nunca foi um protagonista, mas sempre foi um operário de luxo, né, um cara que sempre ajudou taticamente, coletivamente, e no Corinthians chegou a ter os seus grandes momentos. Até no time do Vitor Pereira, mesmo sem ser titular absoluto, ele entrava sempre nos jogos e ajustava o time. Com o Lázaro, acho que ele teve o melhor momento, naquele meio-campo formado pelo Renato Augusto, pelo Adson, né, naquele modelo com o Adson mais por dentro, ele de segundo volante, mas não consegue ter uma sequência, uma regularidade, e mesmo nesses últimos jogos com o Luxemburgo, quando ele entrou, não consegue prender a bola com qualidade, não consegue dar um passe mais bacana, como foi no ano passado, em que ele foi o goleador do time na Copa do Brasil, como ele foi o líder de assistências na temporada. Não consegue. O Giuliano não consegue performar esse ano, o contrato dele termina em dezembro, então tô percebendo uma tendência aí de não renovação do meia Giuliano. Surpreende, de certa forma, né, essa não ida, né, do Giuliano para esse último jogo antes de uma parada que todos os clubes terão por conta da data FIFA, e aí a necessidade de trabalhar o time, treinar o time para uma retomada. O Pedro, pelas informações, vai ser titular, e com isso mudança inclusive no sistema tático. Exatamente. E aí a volta do 4-3-3. Essa é uma projeção, tá, gente? Cássio no gol, Fagner na direita, Gil, Murilo ou Bruno Mendes e Matheus Bidu, ou o Murilo pode ser o lateral esquerdo. E aí você teria Gil, Bruno Mendes e Murilo, ou Gil e Murilo e Matheus Bidu. Mas o Bruno Mendes pode ser na vaga do Murilo também. Isso se ele for no modelo de 4-3-3. E o Bruno Mendes pode ser lateral no lugar do Fagner também, né? Porque era o que estava acontecendo quando ele jogava com uma linha de 4.
O Fagner só voltou para o time no sistema de 3 zagueiros. E aí ele abriu o Fagner como ala. Então a gente vai ter que esperar. Algumas dúvidas aqui no sistema defensivo. Do meio para frente, o trio, né, de meio-campistas, o Fausto Vera, Maicon e Renato Augusto. E na frente, Pedro, Roger e Yuri. Um ataque rápido, um ataque interessante. Como ele estava jogando com 3 zagueiros, né, ele tinha esses 3 meio-campistas e apenas 2 atacantes. Então vamos ver o que ele pretende para esse jogo contra o Cuiabá. Tem que ganhar, né, gente? O Corinthians, e agora, respondendo o que vale esse jogo, além de dar uma resposta da atuação e da eliminação vexatória que aconteceu no Equador na fase de grupos da Libertadores, o Corinthians precisa sair de onde está. É 16º. Se balançar a tabela, o Corinthians cai na zona. É um pontinho da zona do rebaixamento. O 17º é o Goiás com 7 pontos, o Corinthians é o 16º com 8. Então, se o Corinthians não vencer o jogo, ou se perder o jogo, ele pode muito bem ser ultrapassado na rodada pelo Goiás e pelo América. E até pelo Vasco, que vai jogar com o Inter no Beira-Rio. O Inter tá meio capenga lá. Então, assim, o Corinthians corre um risco tremendo de entrar na zona do rebaixamento de novo nessa rodada. Por isso, precisa vencer. Vai jogar diante do seu torcedor e é importante dar uma resposta anímica porque depois tem a pausa. E nada melhor do que você ir para essa pausa com uma vitória, dar um respiro para trabalhar um pouco mais leve. Aí sim, para a retomada depois. E a retomada, se eu não me engano, ela vem com um clássico com o Santos, exatamente na Vila Belmiro. Então, no dia 21 de junho. Então o Corinthians para agora, né, dia 10 e volta 11 dias depois, numa quarta-feira, contra o Santos. Imaginem a pressão nesses 11 dias, caso o time não consiga uma vitória e caia para a zona do rebaixamento. Uma vitória pode até levar o time lá para meio de tabela, não vai melhorar muita coisa, mas vai, por exemplo, ultrapassar o próprio adversário desse sábado, que é o Cuiabá, que é 14º e tem 11 pontos. O Corinthians chegaria aos mesmos 11, mas passaria nos critérios. Então, fundamental essa vitória, para que a calmaria volte, pelo menos por enquanto. Está classificado na Copa do Brasil. A eliminação da Libertadores ela não vai ser esquecida, mas se não vencer, vai ficar remoendo isso muito tempo até o retorno num clássico contra o Santos na Vila. O Santos também não está lá essas coisas, mas o jogo é na Vila, né? Então não dá para contar com isso. O importante é, como disse o Lucha, pontuar para sair ou se afastar da zona da confusão. Então tem que vencer, de qualquer forma. E tem essas mudanças previstas, inclusive com alguns descartes já, como Rafael Ramos, Romero e Giuliano, sequer relacionados para o jogo. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!